Sou Eliane de Lima Jacques, professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu venho apresentar para vocês o plano de trabalho de iniciação científica do meu orientando, Breno Belotti, graduando do curso de Engenharia Florestal. Esse plano de trabalho está vinculado a um programa denominado ProVerde, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e que vinculado esse programa ao Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou apresentar rapidamente como foi construído, como foi desenhado essa proposta de trabalho, e a seguir o Breno vai apresentar o propriamente dito plano de trabalho dele. Bom, esse plano de trabalho está dentro de um projeto maior, que eu coordeno, que tem um estudo as espécies de begoniácea, espécies de begônia, da família Begoniácea, endêmicas e ameaçadas de extinção da Serra do Mar, no Brasil. Então, espécies endêmicas são aquelas que ocorrem em um determinado local e não em outro. Então, é o estudo das espécies de begônia que ocorrem na Serra do Mar. Então, um projeto maior, de onde partiu a ideia de fazer um projeto de iniciação científica. Bom, esse projeto de iniciação científica, vale ressaltar que ele está dentro da área de atuação estratégica do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que se refere ao aumento da coleção viva de espécies botânicas ameaçadas de extinção. Então, nós vamos trazer a vocês um plano de trabalho que se refere à conservação ex situ, a conservação fora do seu ambiente natural, de espécies de begônia, da família Begoniácea, ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro. Como surgiu? Como qualquer botânico, ao fazer uma pesquisa de campo numa área da Serra do Mar, próxima a uma unidade de conservação, eu observei uma espécie que crescia próximo da estrada, num afloramento rochoso, no meio de tantas outras espécies. Estava lá aquela população de mais ou menos 100 indivíduos em uma área desse afloramento rochoso. Depois, com os estudos, comprovamos que essa é uma espécie nova, foi uma espécie descrita, não somente a importância para os aspectos do conhecimento da biodiversidade das espécies de begônia do Rio de Janeiro, mas também nos chamou a atenção de quão frágil estava essa espécie naquele ambiente, uma vez que ela só é conhecida por uma única população até o momento, numa área próxima a uma beira de estrada. Então, a ideia é que nós pudéssemos promover um protocolo de cultivo de plantas ameaçadas, no caso as begoniáceas, dentro de uma coleção, de um jardim botânico, uma coleção viva, que pudéssemos manter essas espécies protegidas também fora do seu ambiente natural. Então, a proposta do trabalho do Breno se refere à conservação ex situ das espécies de Begoniácea ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que é dentro da área de atuação estratégica do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que se refere ao aumento da coleção viva de espécies botânicas ameaçadas de extinção. Então, o Breno vai apresentar o seu plano de trabalho. Por favor, Breno. As begônias são conhecidas pelo seu potencial ornamental, mas devido às suas exigências específicas, em ambientes específicos, para a sua sobrevivência, em ambientes sombreados e úmidos, são raramente usados em paisagismo. O nosso trabalho consiste no aumento de coleção viva dessas espécies botânicas, E mesmo que a gente hoje conhece o habitat e as ameaças sobre essas espécies, isso não basta para reverter o processo de perda dessas espécies no seu ambiente natural. Contudo, vale ressaltar que a
família Begoniácea está entre as 10 famílias mais representativas da flora do Rio de Janeiro. Também e possui o maior número de espécies endêmicas e ameaçadas. Uma avaliação feita sobre essas espécies datou-se que, no Rio de Janeiro, ocorrem cerca de 41 espécies, sendo que uma dessas espécies não apresenta não está em nenhuma categoria de risco, restando assim apenas 40. Dessas 40, 21 estão classificadas como deficiente de dados. Uma vez que essas 21 estão nessa categoria, percebe-se que dessa categoria, um táxon, sua biologia pode ser bem conhecida e talvez também bem estudada. Porém, dados como abundância e distribuição ainda carece muito. Assim, a gente percebe que faz-se necessário a ideia, né, de estarem produzindo informações sobre essas espécies para demonstrar a real classificação e o grau de ameaça dessas espécies. Também, pesquisas mostram que espécies classificadas nessa categoria têm a maior probabilidade de serem classificadas como um grau de ameaça. Além disso, 4 estão classificadas como criticamente em perigo, 11 em perigo, 4 invulnerável. Isso chama a atenção para e faz-se necessária certas ações para diminuição de risco na natureza. Algumas dessas ações seria a conservação dessas espécies fora do seu ambiente natural. Vale ressaltar também o potencial ornamental dessas espécies, que hoje é pouco conhecido e muito menos o cultivo fora do seu ambiente natural. O nosso objetivo geral é estabelecer uma coleção viva no Jardim Botânico da Universidade Rural do Rio de Janeiro, de espécies de begônia, da família Begoniácea, nativas e ameaçadas de extinção. Os nossos objetivos específicos é trazer uma proposta de conservação, elaborar protocolos próprios para o cultivo das mesmas, diagnosticar espécies com potencial ornamental, gerar mais informações acerca dos habitats dessas espécies, orientar o plantio adequado das mesmas e divulgar o conhecimento, que seria a parte de extensão do nosso trabalho, promovendo palestras para o ensino médio, abordando o tema de conservação da diversidade, utilizando a família Begoniaceae como instrumento. Vale ressaltar também que o nosso trabalho ele pertence a uma estratégia nacional para a conservação ex situ de espécies ameaçadas da flora brasileira, né? Fruto da estratégia global para a conservação de plantas, né? Onde o Brasil é signatário, o qual foi estabelecido-se 16 metas e, mais especificamente, tratamos da 8ª meta, em que diz que 75% de espécies de plantas ameaçadas devem estar conservadas em coleções ex situ e que pelo menos 20% da flora ameaçada seja utilizada em programas de recuperação e restauração de habitats. Além disso, também utilizaremos metodologias próprias, como pesquisas bibliográficas dos principais herbários, pesquisas de campos, dados específicos, como forma de vida, dados de floração, de frutificação, dados abióticos e bióticos, como posição geográfica e altitude, no que se torna fundamental quando se trata de espécies endêmicas. Também utilizaremos amostras em herbário do RBR e também a identificação. Trazemos também atividades propostas, como avaliação do risco de extinção dessas espécies, utilizando critérios da IUCN. Também faremos análise dos habitats de ocorrência dessas espécies
e análise dos aspectos biogeográficos. Temos um cronograma próprio, pré-definido, o qual se trata de coleta de dados, pesquisas e plantio de espécies coletadas, avaliação do risco de extinção dessas espécies, análise do habitat dessas espécies, apresentação dos resultados parciais e apresentação dos resultados finais. Utilizamos algumas referências bibliográficas, como a UICN, né? Algumas informações do CNC Flora e também do Reflora. Agradeço a atenção de todos.